capítulo 6. Graças a Deus, um texto conhecido da igreja, um texto conhecido meu, um texto conhecido teu. E Deus tem uma palavra que Ele colocou em meu coração, para que eu pudesse compartilhar com a igreja, para que pudéssemos dividi-la aqui entre nós, entre aqueles que estão em casa. Eu engrandeço a Deus por estar aqui, engrandeço a Deus por esta equipe de apoio ao pastor, que o pastor não é capaz de fazer a obra sozinho, não há como, não tem como, mas eu engrandeço a Deus por essas bênçãos, por esses homens e mulheres que Deus levantou para que pudéssemos continuar fazendo a obra. A igreja, eu tenho dito, ela é imparável. A igreja, ela é local, mas ela é global. Quando ela é local, ela está aqui congregada, os que estão congregados, mas é uma igreja global espalhada na face da terra, onde a palavra é pregada e vidas são alcançadas, abençoadas, tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus e erguidas, reerguidas, tratadas. E eu engrandeço a Deus por isso, porque a igreja, ela é imparável, a igreja, ela vai para frente. Ela vai para frente porque o abençoador das nossas vidas, o abençoador da nação, o abençoador da terra, Ele tem cuidado de nós. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus é bom, eterna é a sua misericórdia. Então, meus amados, o que fazer em meio às crises, em meio às circunstâncias que vivemos, em meio à crise? O que fazer? Como fazer? Às vezes você não tem resposta para muita coisa, como eu também não tenho. Às vezes os debates, os questionamentos que são levantados, você fica até a pensar. Mas eu quero dizer, querido, a palavra de Deus, ela é a resposta para todas as coisas. Ainda que eu não tenha uma resposta, Romero, uma resposta natural para tudo, mas há uma palavra que nos responde tudo, e ela é poderosa, ela é abençoadora sobre nossa vida. Aleluias, aleluias. Então nós cremos no mover, no agir de Deus. Nós cremos que Deus está operando. Nós cremos que Deus está tratando. Nós cremos, Deus está libertando. Nós cremos. A igreja está avançando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Isaías, no capítulo 6, ele está vivendo aqui uma crise. Aliás, se nós formos literalmente falar e ler crise, nós deveríamos ler o capítulo 5 do Isaías. Aqui meio que nós vamos ver a atitude do Isaías, o capítulo 6. Mas no capítulo 5, nós vemos literalmente os problemas, e é onde tem vários ais daqueles, vários ais. Esses ais estão relatados no capítulo 5, dos quais não falaremos. Mas em meio a essa crise institucionalizada, uma crise espiritual, crise política, financeira. E o que acontece quando você vê uma crise dessas? Pessoas se desesperam, porque sem Cristo não há esperança, sem o Galileu não há esperança. E as pessoas se desesperam. Não mais relatado, mas a taxa de suicídio aumenta nessas épocas. E aumenta drasticamente. Então aumenta muito. É dramático isso. Mas não falamos sobre isso. Aumenta a depressão. Aumenta a desesperança. Tem pessoas que estão depressivas dentro de casa. Tem pessoas que não têm mais esperança.
de que alguma coisa possa mudar. Queridos, é óbvio que isso é o Espírito de Deus, é a palavra que nos abençoa, mas pensa num cara que não perde a esperança. Sou eu. Eu converso com pessoas e vejo pessoas falando: não tem mais jeito, acho que o jeito é, sei lá, parar com tudo. Eu não perco a esperança, irmãos. Eu não perco, porque eu penso que enquanto Deus estiver nos mantendo aqui, estiver nos dando saúde, alegria, paz, há um propósito sobre todas as coisas. Então, no meio a essa crise institucionalizada, moral, política, financeira, o que fazer? Crise na saúde, crise na política, crise nos poderes constituídos, crises. O que fazer? Como fazer? Como me portar? Como mover no meio de um trem desse? Como? Isaías relata, e eu leio para os irmãos, dos capítulo 6, do 1 ao 8. Aí a palavra do Senhor diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um dele tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. O som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Na crise, ou em crises, ou nas crises, precisamos olhar para cima. Você e eu precisa olhar para cima e saber, você e eu saber, Deus reina. Ele está sentado em seu alto sublime trono, e de lá Ele reina. Ele tem o controle da humanidade, Ele tem o controle da nação, Ele tem o controle de todas as coisas. O Deus que servimos, Ele reina. Muitas pessoas
incautos, talvez desinformados, imaginam, meus irmãos, que as crises, elas surpreendem Deus, são surpresa para Deus, e não o são. A crise não apanha Deus de surpresa. Ele é o comandante do universo, Ele é o que tem o poder no céu e na terra, e Ele comanda todas as coisas. Louvado seja o nome dEle, nem abala o trono dEle. Ele reina, os céus governam a terra e dirige a história da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por que tantas pessoas, você pode fazer essa pergunta para mim, e eu não sei se eu tenho a resposta adequada para você. Por que de tanta luta, por que de tanta dificuldade, por que de... No domingo passado, o Senhor colocou a palavra no nosso coração, que ministramos a partir de a igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor fala para nós: arrependei-vos. Queridos, não há cura sem arrependimento, não há libertação sem arrependimento, não há vitória sem arrependimento, não há conversão sem arrependimento. Uma das coisas que eu penso o Brasil precisa refletir, e nós como igreja, é sobre isso. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Porque erramos, porque pecamos, porque negligenciamos, porque fomos lentos demais. Arrependei-vos. E você precisa pontuar isso na sua vida, cada um de nós como indivíduos, filhos de Deus, pontuar isso e clamar a misericórdia de Deus, se arrepender e ir para frente para a glória de Deus. O Deus que dirige a humanidade, Ele olha para nós, olha para você e para mim e fala: arrependei-vos, arrependei-vos. O Isaías está falando aqui: o Senhor reina. Isaías, ele olha para cima, ele olha para o eterno. Ele fala assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono. Ele viu. A morte de Uzias meio que combaliu a estrutura do profeta. Ele fala isso. Mas ele olhou para onde deveria olhar. Ele viu o rei. Eu quero te dizer, queridos, queridas, a igreja local e a igreja global, pare de ficar olhando para os profetas do caos e olhe para Cristo, olhe para o Senhor, olhe para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que tem nos sustentado, o que tem nos abençoados, o que dirige a história e dirige a humanidade. Aleluias! Olhe para cima, para a glória de Deus. Agora, quando eu olho para esse texto e para o tema, a palavra fala assim no 3 e no 4: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. O som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Queridos, é tempo de nós olharmos
para dentro. Para mim, olhar para mim, para dentro. Eu sempre falo que eu acho que tem um momento da nossa vida que nós temos que dar uma parada, stop. Pare, reflita, pense. Pense o que você tem feito, pense no que você tem feito. Você precisa olhar para dentro de você e entender que você carece da misericórdia de Deus. Você carece de Deus, a nação carece de Deus, o Brasil precisa de Deus. Amados, é inexplicável a insensibilidade das pessoas. É inexplicável. Há pessoas burlando leis, burlando o sistema, para que se reúnem, festejam, para que a carne, ela venha à tona. Não pensa no próximo, não pensa nas pessoas, não pensa. Eu gostaria de eximir a igreja disso, queridos. Nós precisamos olhar e entender que nós precisamos da misericórdia de Deus. O que isso te faz melhor ou pior, queridos? O que nos abençoa, o que nos levanta é que nós olhamos para nós e vemos a misericórdia de Deus. No capítulo 5, eu falei, depois de Isaías, falar de vários ais. Ele olha para si mesmo, ele olha para ele mesmo, ele olha para dentro. E ele, depois de relatar os ais do capítulo 5, ele olha para ele. E quantos na igreja não olham mais para ele, ele olha para o outro. Não, esse tem que mudar, 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 esse tem que mudar. Isso não está bom, isso está ruim, isso não... E vai. O Isaías fala assim: ai de mim, ai de mim, que vou perecendo. Ele olha para ele, ele olha para dentro dele. Ai de mim. O ai de Isaías é de dor, lamento, angústia, tristeza espiritual. Ai de mim. Ai de mim, que vou perecendo. Ai de mim. Isaías não é, falei isso domingo passado, isso, um alienado espiritual. Isaías não está alienado ao mundo, alienado ao que está acontecendo. Ele não é um alienado espiritual. Ele olha a realidade, olha para ele. Ai de mim, que vou perecendo. Há pessoas que não fazem mais esta oração, porque acha que não precisa, porque acha que não necessita. Nós precisamos nos arrepender, queridos, nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo, ao seu tempo, Ele nos exalte. É tempo da igreja se humilhar, é tempo da igreja olhar para ela. E é o que Isaías faz. Ai de mim, que vou perecendo. Ele não é um alienado. Alienado, ele olha para tudo, mas não olha para a realidade. Falo isso no término do sermão. Olha para tudo, menos para o que verdadeiramente interessa. A ferida do povo de Deus naquele momento estava doendo no coração.
do Isaías. Eu vejo, por notícias até, vou ser bem sincero com os irmãos, eu vejo notícias de pessoas, me entristece, pessoas famosas ou não famosas, servos, filhas, filhos, que se foram, perderam suas vidas. Pessoas com muitas posses, pessoas sem posses. E eu fico olhando para aquilo, falei, Deus, como não se entristecer com isso? Sentei para almoçar em um restaurante que podia estar aberto na sexta-feira, eu e João Pedro. Enquanto nos servíamos do almoço, eu fiquei pensando ali, né? Era sexta-feira, a hora do almoço. Ali tinha várias pessoas. Nós estávamos lá por comodidade. Iríamos trabalhar próximo ali, daqui a pouco. Outros estavam fazendo uma reunião de negócios. Outros estavam lá numa conversa. Outros desejaram estar no restaurante por algum motivo. Nada contra, irmão. Se eu puder ir, eu vou ao restaurante. Se ele puder estar aberto, obviamente. Mas sabe o que eu fico olhando? Sempre olho, isso eu aprendi com o pastor Walter, né? Olhar para o lado, para o outro, e eu comendo e pensando, quantas pessoas na terra estão com fome. Não tenho o privilégio de nem passar na porta desse restaurante, porque nós deixamos de olhar para dentro e olhamos para fora. E pessoas lá, meus irmãos, como se nada tivesse acontecendo, porque a insensibilidade, infelizmente, tomou conta das pessoas. Tomou conta. Querido, querida, Cristo, agora mesmo, Ele pode te libertar. Agora mesmo Ele pode perdoar o seu pecado. Agora mesmo Ele pode fazer de você uma nova criatura. Volta a palavra de 14/3 de 2021. Arrependei-vos. Agora, para quem era a palavra de Apocalipse 2, queridos, nós aprendemos aqui, era para a igreja. Não era para os outros, não era para o mundo, era para a igreja. A pequena ilha de Patmos no mar Egeu, ela foi lá o Egeu, foi lá o lugar onde João recebe a revelação. E ele fala isso. E o Senhor usa o João, é boca de Deus naquele momento. O Senhor pode fazer de você uma nova criatura. O Senhor pode fazer de você um homem cheio da graça, do poder, das bênçãos. Em nome de Jesus. Porque o Senhor nos escolhe para isso. Ele fala então, ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei e quem irá por nós? Parece até um escândalo, né? Essa semana eu vi uma entrevista do cara que é prefeito de Aparecida. Não preciso fazer detalhes aqui, né? Ele relatando que a cidade dele está um caos. 60% das pessoas desempregadas da cidade. A cidade está sem renda quase que zero. E as pessoas estão com problema de fome. Aí você olha e fala assim, mas essa cidade? Queridos, o Senhor
é Senhor de toda a terra, inclusive daquela cidade, que precisam se arrepender, se converter, corrigir a sua jornada e ir para frente. Mas o meu coração se entristece quando eu ouço a notícia dessa, porque as pessoas às vezes estão lá porque não sabem nem o que fazer. Na crise, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ver a necessidade do mundo. Ainda que você e eu não tenhamos condições de ajudar financeiramente, e se tiver, eu te dou um conselho: ajude, abençoe. Faça isso, não tem problema. É sempre uma bênção. O generoso, ele é abençoado, ele é próspero. Faça isso. Mas ele foi ver a necessidade do mundo. Agora é interessante, quando nós seguimos com o texto, Isaías, quando ele viu a necessidade do mundo, depois ele viu Deus. Olha que coisa interessante, olha que ponte. Depois de ele ver a necessidade do mundo, ele foi abençoado por Deus. Ele foi perdoado. E aí ele ouviu o desafio de Deus para fazer a sua obra. A quem enviarei? E ele fala: eis-me aqui, né? Envia-me a mim. Grifo do Romério: Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. É assim que Deus fala. Eu já disse isso aqui algum tempo atrás aí. A adoração, ela vem antes da missão. E se você olha o Gênesis, você vai ver os patriarcas. Eles tinham essa preocupação, essa ordenança, eles tinham essa visão, que antes deles fazerem qualquer coisa, o que eles faziam? Levantavam um altar e adoravam a Deus. E ia para o altar, ia orar, ia buscar, ia pedir a Deus a bênção. A partir daí eles seguiam. Então a adoração, ela é antes da missão. Muitas pessoas estão trocando, invertendo esses papéis. E eles querem fazer a missão sem a adoração. E eles querem ir de qualquer jeito. E muitos quebram a cara, infelizmente, porque fazem de qualquer jeito e porque tem uma direção sobre todas as coisas. A santificação, ela vem antes do serviço. Tem pessoas que acham que a obra de Deus é feita de qualquer jeito. Deus, Ele não nos salva somente para nos levar para o céu. Não é só para isso. Isso é outra confusão na vida de crente. Crente que vive na inércia, crente que não desperta. Crente que não ouve pastor, crente que não ouve a pregação, crente que não escuta, não medita. Falei essa semana como bereanos, que olhavam para a palavra e diziam: o que está dizendo isso aqui? Mas não, se julgam seres iluminados. Eu não preciso de ouvir esse pastor, eu não preciso de obediência, eu não lhe devo obediência, porque eu sou obediente à palavra. Como que obedece, meus irmãos, que diz ser isso? Como que diz ser isso? E a palavra fala: obedecei os vossos pastores. Dá outra pregação aí, né? O Senhor te chama para ser um vaso de honra, para ser o pregador do Evangelho aos pecadores. Saia da inércia, olhe para Cristo, reaja a esta crise. É tempo de você pregar, é tempo de você levar a palavra, é tempo de você acordar, despertar.
É tempo. É tempo de você dizer a que veio, por que você está aqui, qual é o propósito da sua vida. É tempo de você dizer, eu não tenho aqui a resposta imediata, a solução definitiva para o teu problema, mas eu vou orar por você. Eu vou colocar o teu nome em oração e eu creio que Deus há de dar vitória. Eu creio que Deus há de fazer uma obra. Isaías se coloca nas mãos de Deus. O fogo começa a arder em seu coração. A brasa havia queimado os seus lábios. Ele se levantou, ele se dispôs, ele atendeu. Queridos, tem pessoas que estão, continua igual. Isaías se levanta, ele recebe a palavra, queima os seus lábios. O Senhor está te chamando para você pôr as mãos no arado. Na época da crise não é para você ficar parado. No meio da crise não é para mim ficar parado. No meio da crise não é para nós ficarmos lá quietos. Essa palavra é muito forte, né? Acovardados diante da situação. Vai, querido, vai, querida, semeie. Ouça o que diz a palavra, semeie, para que você tenha o que colher lá na frente. Semeie, vai para frente, semeie, levante, põe a mão no arado, confia. Ele, o Deus Todo-Poderoso que sustentou Isaías, Ele nos sustenta. O clamor, Ele cruza os séculos, cai nos nossos ouvidos. E o Isaías fala, quem enviarei? Ele vai, pula na frente, fala, eu, envia-me a mim, sou eu. E você pode dizer, eu não tenho capacidade, Deus te capacita. Eu não sei, Deus orienta. Eu não sei onde ir, Deus vai te mostrar. Mas só que eu tenho que sempre falar, não fuja da presença de Deus. Porque tem gente que você fala isso para ele vai embora da igreja, da linha, na pipa. Some. Uau, só de binóculo. Oh, brother, me ajuda. Voltando ao Apocalipse, vou terminar. Então essa carta foi revelada a João, não o evangelista João. E essa carta, basicamente, ela foi escrita para fortalecer a igreja, para abençoar a igreja. Então, essa ilha de Patmos, pequena ilha, que está lá no mar Egeu, a 80 quilômetros de Éfeso, para você se localizar, onde é que estava esse cara, apesar de termos falado sobre Éfeso semana passada. E João foi prisioneiro ali, porque ele proclamava o evangelho. Essa era a razão da prisão dele, porque foi leal a Cristo e foi leal à sua palavra. Por isso ele estava preso em Patmos. Estava em Patmos condenado. Mas o Senhor, no seu soberano propósito dele, em meio a esta crise, a crise de João em Patmos, ele tem o privilégio de ter a revelação do Apocalipse. Ele tem um encontro com o próprio Jesus, o Eterno. E ele está falando para mim e para você. E eu vou ler o versículo aqui. O Eterno diz: não temas,
Igreja, não temas. Tema de quinta-feira passada. Igreja, não temas. Igreja, não temas. Essa palavra é para a igreja. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Não temas. Aí ele fala assim, Apocalipse 1:9, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos. Sabe por quê? Por causa da palavra de Deus. Então muitos não vão te entender, muitos não vão te compreender, muitos não vão querer ouvir o que você tem a dizer, muitos não vão dar ouvidos, muitos vão virar as costas para você, muitos vão até te abandonar talvez. Mas ele fala que por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, eu estou aqui em Patmos. É por isso que eu estou aqui, condenado em Patmos, por conta disso. Esse era o trabalho dele. Aí, lá no final, no 20, ele fala assim: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são a igreja. Então ele está falando, tudo isso é para a igreja. É muito claro aqui para nós. No verso 17 ele fala: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Tudo isso, queridos, é para a igreja. O João participou de tudo isso, e a palavra é para a igreja do Senhor, para os filhos do Senhor. Não temas, sou o primeiro e sou o último. Em Patmos, em uma crise, João, ele recebe da parte de Deus algo sobrenatural. Querido, eu quero te dizer, talvez você esteja como Isaías, nesse capítulo 6, ele relata isso a nós, e tem uma posição, ele tem uma atitude, como Josué teve, como Caleb teve, como Abraão teve, atitude. Em meio à crise, seja fiel. Em meio à crise, seja firme. Vou me levantar e vou para frente, e Deus há de cuidar de mim. Em meio às crises, grifo do Romério, não é tempo para embates. Em meio às crises, não é tempo e não há tempo para divisões doutrinárias. Perder tempo com isso é importante, mas há de ter o momento certo para falarmos sobre isso. Divisões doutrinárias, de achismos. Eu acho que assim talvez. Não é tempo para isso. É tempo de orar, de buscar a Deus e buscar a certeza, o cerne da vontade de Deus. Isso sim é hora para isso. De infidelidade, pensa no que você quiser aí. Pensa. Tempo para infidelidades, incerteza. É tempo de você recobrar as suas forças e olhar para Deus e seguir em frente. Siga em frente, varão. Siga em frente. Mulher, homem de Deus, varoa, siga em frente. Siga em frente.
Siga para a presença de Deus, siga para a presença do Eterno, siga em frente. Siga em frente. Você pode estar chorando, lamentando, estar triste, chateado, chateada, pensando com seus botões, com as suas caraminholas. O que é que nós vamos fazer? Querido, eu quero te dizer, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos orar e Deus vai abençoar essa nação. A igreja vai tomar uma posição, nós tomaremos posição, recobraremos as nossas forças e iremos para o altar de Deus. E temos a certeza que o nosso socorro, ele vem de Deus. Nós temos uma certeza, Ele cuida de nós. Nós temos uma certeza, Ele é abençoador das nossas vidas. Amém, igreja? Sabemos, eu já trouxe essa palavra aqui. Quando Davi, em 1 Samuel capítulo 30, em Ziclag, ele vê uma grande derrota do seu povo. Era um líder, Davi era o líder. Ele sai para a batalha, os amalequitas vêm, põe fogo na aldeia, no território do povo de Deus, acaba com tudo, pega as mulheres, saqueia lá o que tinha, mulher, criança. Os homens estavam em guerra, lembrem-se disso. Os homens então estavam com Davi. E eles levam as mulheres. Quando os homens chegam, eles veem aquela situação, eles começam a acusar Davi, e Davi de certa forma ficou até com medo de ser apedrejado, de levar umas bordoadas. Mas sabe o que a palavra fala? Depois de ter chorado, contabilizado essa derrota, porque há muitos crentes que esse evangelho, meus irmãos, que prega que crente não chora, que crente não passa por derrotas, porque a derrota ela te ensina, a crise ela te ensina, mas parece que isso é proibido você falar isso no altar. Proibido, pastor, não fala isso, cara, não fala, porque o trem já está desestabilizado. Como é que você vai falar isso? Ô, gente boa, olha a Bíblia. Davi foi derrotado ali. Olha para a palavra, em Ziclag, ele conta uma derrota, ele conta ali um problema. Mas sabe o que acontece? Aqui no 36, a palavra fala assim, eu não vou ler todo o texto, mas depois você pode ler. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Davi se fortalece em Deus. Diante da crise, Davi não ficou lá. Davi se esforçou no Senhor, se levantou, perseguiu os amalequitas, derrotou todos eles e volta com a vitória. Querido, se esforce em Deus, seja temente fiel, seja o homem e a mulher que olhe para Deus, se esforce nele, recobre as suas forças e vá para o altar dele. Ele volta como um vencedor. Os amalequitas são derrotados. Tudo o que havia sido saqueado foi devolvido, a cidade foi reconstruída. Querido, o inimigo não pode parar você e eu quando você está na presença do Eterno Todo-Poderoso. Ele não pode parar, não pode nos parar. Para o homem que busca a sua força em Deus, viu? É bom, bem explicado, né? Porque saindo buscando força por aí, não tem não, é em Deus. Recobrou as suas forças em Deus, no Senhor, no Todo-Poderoso. Termina agora mesmo. O Senhor
no capítulo de Hebreus, no último capítulo 13:5, a palavra fala assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca te deixarei, nunca te desampararei, nunca. Em meio às crises eu termino com essa frase: o Senhor nunca vai te desamparar, nunca vai te deixar. Em meio à crise Ele vai te sustentar, em meio à crise Ele vai com você, em meio à crise Ele vai falar com você, em meio à crise Ele vai revelar a você a sua vontade. Em meio à crise, pare, recobre a sua força, vai para o altar de Deus e busca nele, espera nele a resposta dele, e Ele é poderoso para te abençoar. A banda vem aqui, por favor, nós vamos terminar o nosso culto, em nome de Jesus.